Olá, meus irmãos, paz eterna para todos, como é que vocês estão? Tudo bem? Meus irmãos, é um prazer estarmos aqui mais uma vez juntos para compartilhar uma mensagem do Evangelho para crescermos juntos no entendimento. Meus irmãos, você que não é inscrito, inscreve no nosso canal, dá um joinha, dá um like, aperte a opção todas para que você possa receber a notificação. E você que tem chegado aí novo no nosso canal, eu quero agradecer pela sua vida, por mais inscritos que você tem aí contribuído para o nosso crescimento no YouTube. Você também que queira conhecer o meu outro canal, meus irmãos, eu sou apicultor e também eu quero que você dê uma passadinha lá, me dá uma ajuda lá nesse canal e se inscreve lá também. Vê também os meus vídeos, é muito bom você... esse trabalho meu é sobre as abelhas e é muito interessante. Então, se você puder, clica lá, você vai colocar Simar Rodrigues e você vai estar lá me ajudando nesse outro canal. E o tema dessa noite, meus irmãos, nós estamos... Nessa guerra que tem aparecido aí, muitas pessoas dizem que está chegando o fim do mundo, né? O fim dos tempos. Será que é verdade? Aqueles que esperam ainda os fins dos tempos, não vai ter fim dos tempos, meus irmãos, vai ter o fim das nossas vidas. Aonde está o seu bisavô, que ele sempre ouviu falar dos fins dos tempos? E hoje nós vamos meditar mais um pouco nessa passagem. O tema é Paulo e o fim dos tempos. Na época de Paulo já entendia que o fim dos tempos era para aquela geração. É o que nós vamos analisar nesse texto. Porque texto sem contexto é pretexto. É um pulo para a heresia. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Todas essas coisas sucederam a eles como exemplos, como lições objetivas para nós, a fim de advertir-nos contra a prática das mesmas coisas. Foram escritas para que sirva de aviso para nós, pois o tempo estão chegando ao fim. Então Paulo escrevendo ali, irmãos, para os coríntios, que também sofreria uma ação do juízo de Jerusalém. E Paulo diz para alguns que aqueles que eram casados era como se não fosse, porque a destruição chegaria ali. E Paulo está afirmando que os tempo estava chegando ao fim. Que tempo é esse? É o mesmo que Jesus disse. E quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo, viria o fim do planeta ou o fim daquele século mal, para que Deus encerrasse aquela aliança e levasse a todos para uma nova aliança no mundo espiritual, para a pátria eterna. Então nós vamos analisar um pouco dessa passagem. O que Paulo trouxe aos coríntios? Paulo traz à memória deles quando o povo saiu do Egito. O povo saiu do Egito com uma esperança, com uma promessa, que Deus introduziria eles numa terra prometida. Mas Paulo diz que essas lições ficou para aviso deles, como exemplo, para que eles não caíssem no mesmo erro, porque a promessa agora já não era uma Canaã material, seria uma Canaã celestial, um novo governo de Deus, que hoje 99% espera Nova Jerusalém. Eles precisam sentar numa cadeira e esperar, porque não vai vir, irmãos. Isso se fala de alianças. Era uma nova velha Jerusalém e uma nova ia vir. Nós vamos ver à frente. Então, quando o povo saiu do Egito, meus irmãos, eles foram batizados no mar, quando passaram pelo mar em Moisés. E a nuvem também, foram batizados pela nuvem, que se você
fazer uma leitura do capítulo 10, do 1º até o 11, você vai ver que Paulo diz que eles foram batizados no mar, batizados com as nuvens, e aquilo era um exemplo para eles, porque assim como eles não alcançaram a promessa e morreram no deserto, aqueles também que não crescem em Cristo morreria dentro de Jerusalém e não herdaria a promessa da vida eterna. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 6, diz assim: ora, essas coisas nos foram feitas para exemplo, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram, nem adorar ídolos, como alguns deles adoraram. A Escritura nos dizem que o povo se assentou para comer e beber, e depois se levantou para dançar. Paulo vai narrar que eles comeram maná do céu, beberam água da rocha, e depois que eles comeram e beberam, eles se levantaram para dançar. Ué, Simar, qual o problema tem em dançar? Só que eles dançaram, meus irmãos, em volta do bezerro de ouro, enquanto Moisés foi pegar o mandamento no monte. Eles comeram, beberam e depois levantaram para adorar ídolos. E o verso 8, não pratiquemos a imoralidade sexual, como alguns deles fizeram. Essa imoralidade, se você for observar o texto, não está falando de um homem e uma mulher. Está falando do adultério do povo, que ele deixou o Senhor e foram adorar a quem? Aquela estátua de ouro que eles fizeram, aquele bezerro de ouro. E 23 mil caíram mortos num só dia. Você pode observar quando Moisés desce do monte, topa eles dançando em volta do bezerro. Ali morreram 23 mil em um só dia. Então Paulo está trazendo à memória deles que não era para eles repetir o mesmo, ficar na idolatria, vigilante, porque Jesus estava perto de vir. Como era essa vinda, Simar? Tem vídeo no nosso canal aí que vai mostrar a você. Jesus disse que ninguém veria ele mais. Eles iam ver o sinal no céu de Jerusalém, o sinal da destruição. Pois o fim dos tempos tem chegado, e aonde é o versículo 11 que nós começamos. Todas essas coisas, que sucederam a eles, ao povo de Israel, na época de Moisés, todas essas coisas sucederam a eles como exemplo, como lições objetivas para nós no século 21, ou para eles lá no século I, a fim de advertir-nos contra a prática das mesmas coisas. Foram escritas para que sirva de aviso para nós, pois os tempos estão chegando ao fim. Meus irmãos, por que nós batemos sempre nessa tecla? Que nós não cremos hoje na vinda de Cristo para os nossos dias hoje. Nós estaríamos neutralizando esse escrito de Paulo, dizendo que Paulo não sabia o que estava escrevendo, e aquele povo que era o seu ouvinte estava sendo enganado. A Escritura não tem variações de erro e nem dúvida. Ou Paulo errou, ou ele não sabia que estava escrevendo, ou o povo hoje, todos que se diz servo de Deus, estão enganados. Só que as pessoas hoje têm preguiça de pensar e de estudar. Eles dizem que eu prego heresia, mas eles não acreditam no texto. Paulo está dizendo, o fim dos tempos tem chegado. Quando?
Hoje, ter uma guerra, o mundo vive assim, de aparência religiosa. A terra tremeu, Jesus está vindo. Coronga, Jesus ia voltar, mas arrumaram a vacina, ele não voltou. Agora, essa guerra aí, que está aí, fazendo essa arruaça aí, é Gog e Magog. Então, daqui a pouco faz a paz ou aumenta. Meus irmãos, sai desse engano. Entenda que nós já estamos no reino do Pai. E o seu reino seria para sempre. O tempo tem chegado ao fim, lá na época deles, no juízo de Jerusalém, no ano 70. Hebreus capítulo 10, versículo 36 diz assim: vocês precisam continuar fazendo com toda a paciência a vontade de Deus, se quiseres receber tudo quanto lhe prometeu. O que é que Deus prometeu para eles? Mateus 5, bem-aventurado é os mansos, os humildes, porque eles herdarão a terra. Que terra seria essa? Terra física, ou alcançaria a promessa de vida eterna? Bem-aventurado é os mansos de coração, porque eles vão ver a Deus. Eles viram a Deus, muitos viram. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O cego Bartimeu viu. E outros mais. Como eles iriam ver Deus, que ninguém pode ver Deus, quando Deus fizesse morada neles, eles iam ver Deus neles. Nós já nascemos com Deus na nossa vida. E o versículo 37, pois como ele diz nas Escrituras, um pouco mais de tempo, e virá aquele que há de vir. E ele não vai demorar, ou vai demorar 2000 anos. Não, meus irmãos, não preciso esperar, porque Jesus não vai vir agora. Ele vai demorar, ele vai vir só lá no ano 2022. Não, Paulo deixa bem claro, o fim dos tempos tem chegado. Tenha paciência para que vocês possam aguardar a promessa que ele nos fez. Espera mais um pouquinho, que ele vai chegar. Chegou lá ou vai vir ainda nos nossos dias? Tiago também, será que ele errou, meus irmãos? Eu não estou pegando todos os apóstolos aqui, porque tem vários, mais de 100 versículos afirmando que Jesus ia vir naquela geração. Eu estou pegando salteado. Tiago, então, ele estava errado também. Tiago 5, 7. Agora, quanto a vocês, irmãos, que estão esperando a volta do Senhor, ele estava esperando. Seja paciente, como o lavrador, que espera até a vinda da chuva do outono e da primavera, para que a sua preciosa colheita amadureça. Sim, seja perseverante e tenha coragem, pois a vinda do Senhor vai demorar 2000 anos, está próxima. Opa, será que Tiago não sabia que estava escrevendo? Ou ele foi enganado pela revelação da sua carne? Não foi, meus irmãos. É porque o mundo foi enganado quanto à vinda de Cristo. Será que Pedro também estava errado? Pedro também estava perdido no entendimento, igual o povo de hoje está, que precisa acontecer algo para Jesus voltar? 1 Pedro 4, versículo 7. O fim de todas as coisas chegará logo, portanto, sejam homens de orações fervorosos e diligentes. Vigie, porque o fim de todas as coisas está próximo. E tem vários versículos. Mas as pessoas insistem em esperar um Jesus que já mora em nós. O próprio Deus fez morada em nós. Como entender então, irmão, a velha ordem e a nova ordem?
Meus irmãos, a Bíblia diz no livro de Isaías 65 e 66, que diz assim: eis que eu faço uma coisa nova em Israel, eis que eu crio um novo céu e uma nova terra para Israel. E qual era esse novo céu e nova terra? Era uma nova aliança que Deus faria com o seu povo. Esse era o novo céu. Gálatas capítulo 4, versículo 21, preste bem atenção que você vai entender. Você que espera Jerusalém espiritual, você nunca mais vai esperar se você entender essa mensagem. Gálatas capítulo 4, versículo 21. Escute-me vocês que pensam que precisa obedecer às leis judaicas para serem salvos, porque vocês não aprendem o verdadeiro significado dessas leis. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. Não houve nada de extraordinário quanto ao nascimento do bebê, da mulher escrava. Mas o bebê da mulher livre só nasceu mediante a promessa. Então, qual era a diferença do bebê de Agar e do bebê de Sara? Não tinha nenhuma diferença. Todos os dois eram crianças. Só que um nasceu pela promessa de Deus, que Deus disse que ia sair de Abraão, e a outra nasceu da vontade do homem. O homem que se precipitou e colocou a vontade do homem na frente. Mas as crianças eram a mesma, era a criança tudo igual. Só que um era Deus tinha prometido e o outro Deus não tinha falado nada. Verso 24, meus irmãos. Ora, essa história verdadeira é uma ilustração das 2 alianças que essas mulheres representam. Uma aliança procede do Monte Sinai e está representada por Agar. Os que pertencem a esta aliança nascem escravos. 25. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia. E Agar é o símbolo da atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com todos os seus filhos. Então, Paulo agora ele pula para a ilustração, dizendo que Agar representava o Monte Sinai, que era a atual Jerusalém. Ele faz uma parábola, uma ilustração, dizendo que todos aqueles que recebeu a promessa no Monte Sinai, aonde receberam a lei, todos aqueles que estavam debaixo da lei, era representada pela pessoa de Agar, que era escrava de Abraão, teve um filho, mas ela não herdou com o herdeiro. Então todos aqueles que estavam lá em Jerusalém, naquela geração, que queria servir a Deus pela lei, estava debaixo daquela velha cidade. Estava sendo escrava com seus filhos. Agora vamos ver o outro filho, Isaac. Quem o Isaac representava na época de Paulo? Mas a nossa cidade mãe é a Jerusalém celestial. E ela é livre. Vocês, irmãos, são filhos prometidos por Deus, tal como foi Isaac. Então, Deus não prometeu nada para Ismael, porque Ismael era filho de uma escrava. Mas Isaac tinha uma promessa que ele herdaria a terra, a família dele, a descendência dele herdaria a terra prometida. Então, Paulo está dizendo, agora esse povo que está sendo aqui escravo de Jerusalém, da antiga aliança, se eles não acordar,
eles vão morrer dentro de Jerusalém e não vão despertar para a promessa da nova Jerusalém, que era a nova lei, que era a nova aliança que ia vir. E assim, os filhos nascidos de modo natural perseguem o filho nascido do Espírito. É a mesma coisa está acontecendo agora hoje ou lá na época de Paulo, que os filhos da escrava, da lei, os fariseus, todos aqueles que não entendiam que a nova aliança tinha chegado no sangue de Jesus, perseguia Paulo, perseguia os discípulos, porque eles eram filhos da escrava, eles não entendiam o filho da promessa. Entretanto, o que diz a Escritura? Manda embora a mulher escrava e seu filho, pois o filho da mulher escrava jamais será herdeiro junto com o filho da mulher livre. Por que que ele não seria herdeiro junto? Mas se você for observar a história, em Ismael foi formado também uma grande nação do lado daqueles que nasceram da promessa. E essa briga, meus irmãos, está até hoje, que é Jerusalém, que é Israel, e o povo da Palestina. Cada um luta pelo seu direito. Um é filho da promessa e o outro era filho da escrava. E essa briga está até hoje. E vai continuar para sempre. O verso 31. Irmão, nós não somos filho da escrava, da lei de Moisés, mas filho da mulher livre. Da onde? A mãe de cima era a nova Jerusalém. Era o novo pacto que Deus estava trazendo. Ele já tinha chegado. Nós vamos ver que Paulo tenta ilustrar dizendo que eles eram filhos de Sião. Esse dia eu estava lembrando um hino que nós cantávamos. Ó, que saudade e lembrança tenho de ti, ó Sião. Nós vivíamos como nós iríamos para Sião, enquanto a cidade de Sião, que era Nova Jerusalém, já tinha descido na época de Paulo. Será que é verdade, Simaé? Nós vamos ver agora. Hebreus capítulo 12, versículo 18. Pois não tendes chegado ao monte palpável, acesso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e as tempestades, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que ouviram rogaram que não se lhe falasse mais, porque não podia suportar o que se lhe mandava. Se até um animal tocasse o monte, será apedrejado. Agora Paulo está dizendo, vocês não chegaram na antiga aliança que Moisés recebeu no monte, que quando ele iria lá falar com Deus, o monte tremia, e se até um animal tocasse lá, ele morria apedrejado. O verso 21. E tão terrível era a visão que Moisés disse, estou todo aterrorizado e trêmulo. Verso 22. Mas tendes chegado ao monte Sião, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a miríades de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos, escrita no céu, e a Deus, e o juiz de todos, e ao Espírito do justo aperfeiçoado. Então Paulo, meus irmãos, ele estava afirmando para os hebreus que aqueles que eram filhos da promessa, que entendeu o pacto que Deus fez com eles já não eram mais daquela cidade, daquela antiga aliança. Eles eram filhos da livre, daquela que veio do céu, a nova Jerusalém, a Sião, que era uma nova aliança. Não existe hoje
cidade para vir. Não era cidade, era uma transferência de pacto. O pacto antigo era com a Jerusalém material e o pacto novo seria com a Jerusalém espiritual, que veio de Deus. Não tem nova Jerusalém, a nova é essa, é a nova aliança, é o reino estabelecido de Deus para o mundo, para todos aqueles que entendem esse reino e começam a desfrutar desse reino. Jesus nunca prometeu tirar ninguém da terra. Meus irmãos, preste bem atenção. Para que Deus disse quando ele fez a terra, viu que tudo era bom? E agora ele vem com um projeto dizendo que vai tirar as pessoas da terra e levar para o céu. Não existe isso. A Escritura não dá base para isso. Ele veio trazer uma mente nova, uma transformação para viver nesse mundo já como vivia na eternidade. Ele não disse que ia tirar ninguém da terra. Ele disse que ele iria levar para o Pai. Levar para o Pai é tirar da terra ou ele levaria para o Pai, para o mundo espiritual? E Deus habitaria neles. Para que Deus faria uma terra e depois tirava o povo dessa terra e colocava em outro lugar? Será que essa terra não é boa? Não existe promessa que Deus tiraria ninguém da terra, a não ser depois da morte e vive a eternidade em outra dimensão. Mas toda a mensagem que Jesus falava é chegado entre vós o reino de Deus. E de pregar o evangelho, anunciar o que? É chegado o reino de Deus. As pessoas hoje estão pregando que um dia nós vamos para o reino de Deus. João 17,14 que diz assim: eu lhe transmiti a sua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo. Que mundo seria esse, meus irmãos? É o planeta Terra ou era o mundo antigo, baseado nas leis de Moisés? Como eu também não sou. Não estou pedindo que o Senhor os tire do mundo. Jesus disse, ele disse que iria levar os discípulos para onde? Se ele está dizendo, eu não peço que tire do mundo, mas que o Senhor os proteja do maligno, do homem mau. Jesus disse, olha, eu não peço que o Senhor tire ele desse mundo, mas que livre do mal, que livre do homem mau. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Que o Senhor faça todos puro e santo, ensinando-lhe a verdade. A sua palavra é a verdade. O que era a verdade? A palavra de Deus era a verdade. Versículo 18. Assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu os estou enviando ao mundo. Eu me santifico em favor deles, para que também ele seja santificado pela verdade. Não estou orando somente por eles, mas também por aqueles que crerão em mim no futuro, por causa do testemunho deles. Minha oração por todos ele é que seja um, tal como eu e o Senhor somos o Pai. Então, qual era a oração de Jesus? É que todos fossem um, como Cristo era com Deus, era o próprio Deus. Porque assim como o Senhor está em mim e eu no Senhor, assim estejais eles em nós, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Se os crentes forem tirados da terra,
Como é que o povo vai entender que Deus habita no homem? Então não tem, irmão, não adianta. Quando ele falou que ia levar o povo, levar para ele mesmo, porque o homem estava distanciado de Deus. O arrebatamento seria da morte de Adão para a vida total em Cristo. E o verso 22, eu dei a eles a glória que o Senhor me deu, para serem um como nós, somos um, eu neles e o Senhor em mim, para que todos sejam levados à completa unidade, para que o mundo saiba que o Senhor me enviou. Compreenda o que o Senhor os ama, tanto quanto me ama. Então, qual era a missão de Cristo? É fazer dos discípulos um em Cristo, como Cristo era em Deus. Era unir a vontade de Deus com a vontade do homem. Unir o homem novamente a Deus. Não é levar para lugar nenhum. Era levar para o próprio Deus, a um conhecimento de Deus, a origem que Adão perdeu. Cristo levaria eles para o Pai e não para um lugar. Meus irmãos, Cristo, quando prometeu que aonde ele estivesse, os discípulos estariam também, era onde? Jesus disse que ele iria para o Pai, e os discípulos iriam para ele. E a Bíblia diz que Paulo diz, aqueles que se unem ao Senhor, é um espírito só com ele. Então Deus não levaria eles para um outro lugar, levaria para o Pai. É o que diz João 14:1, diz assim, que o coração de vocês não fique aflito. Creia em Deus, creia também em mim. Existe muitas moradas na casa do meu Pai. Se não fosse assim, eu lhe diria, vou preparar moradas para vocês. Então Jesus está afirmando que na casa do Pai tinha muitas moradas. Se não tivesse morada, eu teria dito, vou preparar lugar. Então essa palavra está no passado. A morada tinha, mas quem morava nela? Ninguém, porque o homem estava vazio de Deus. E quando ele fosse para o Pai e preparasse um lugar no mundo espiritual, perdoasse o pecado, tirasse o véu da lei e levaria o homem de volta para Deus, não levaria para o planeta lá, outro planeta, mas levaria para o mundo espiritual, aonde o homem estava afastado de Deus. O verso 3, e quando tudo estiver pronto, então eu virei buscar todos, para que possa sempre estar onde eu estiver. Então, aonde Cristo chegou depois da cruz? Em Deus, ao próprio Deus. E quando ele fosse para a cruz e preparasse o lugar, ele voltaria e levaria para ele mesmo, para o estado eterno, para que onde Cristo estivesse, todos aqueles estavam junto com ele no mundo espiritual. E no ano 70 ele veio e destruiu o templo, porque o templo dizia que ali era a morada de Deus, mas Deus não habitaria mais em templo feito por mão de homem, porque eles, os discípulos, aquele povo daquela geração, estava sendo edificado para a morada de Deus. A casa estava pura, mas Cristo iria preparar lugar. Na cruz ele preparou. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Que união pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Pois vocês são o templo de Deus, a casa do Deus vivo, e Deus disse a respeito de vocês, eu morarei neles
e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, depois da cruz, da obra consumada, Cristo disse que iria voltar e iria fazer morada neles. Não foi o que aconteceu? No ano 70 destruiu o templo, veio com juízo em Jerusalém, e dali ele diz: eis que eu faço novo todas as coisas. Ele tabernaculou no homem. João 17, irmão, nós estamos terminando. João 17, 21. Minha oração por todos eles é que seja um tal como eu e o Senhor somos. Ó Pai, porque assim como o Senhor está em mim e eu no Senhor, assim estejais Ele em nós, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Então, quando Jesus disse, Paulo estava afirmando que o fim dos tempos estava chegando, a consumação do século estava chegando, a ressurreição dos mortos iria acontecer no ano 70. A Bíblia diz que a lei e os profetas durou até João Batista. Então toda a Bíblia se cumpre, irmão, no ano 70, quando Deus traz um juízo, arrebata o povo da morte de Adão e leva para Ele mesmo. Mas se mais hoje, como é que eu faço para mim chegar a Deus? Meus irmãos, você não pode fazer nada para chegar a Deus, porque Ele já chegou ao homem. O que você e eu podemos fazer é anunciar que nós somos morada do Deus eterno. E a carne precisa perder o reinado e Cristo precisa reinar nas nossas vidas. Então você que ouviu essa mensagem, Jesus nunca disse que tiraria ninguém do mundo, como um foguete levando para cima. Ele disse que ele faria morada no homem. Então, quando ele disse que ia preparar lugar, era na cruz. Quando ele fosse para a cruz e preparasse o lugar, e ele e o Pai fossem um, ele voltaria e uniria ele com os discípulos e Jesus com o próprio Deus, que é o próprio Deus. Hoje não existe três deuses. Não existe manifestação do Espírito, porque Deus mesmo está conosco. Essa manifestação do Pai e do Filho já foi encerrada. Ele entregou o reino ao Pai e agora o Pai é um em todos. Então você fica com essa palavra. E creia que você precisa reinar nesse reino que já foi estabelecido desde o ano 70, desde o primeiro século. Melhor noite, um abraço, até uma outra oportunidade.